Os ganhos dos bailarinos com treinamento de força bem orientado são inúmeros, visíveis e documentados. A força muscular promove melhora na potência do movimento, na velocidade, no desempenho motor, na resistência muscular, no equilíbrio e coordenação. Apesar de bailarinos em geral não serem considerados atletas, é benéfico para seu desempenho o fortalecimento muscular, já que vários de seus movimentos exigem itens acima citados, principalmente na dança jazz. Eu sou a Carol Dalmolin e esse é o nosso quarto episódio. O treinamento de força bem orientado faz o sistema nervoso se adaptar, recrutando mais fibras musculares pelo trabalho de força e potência muscular. O trabalho de força ele está diretamente ligado à agilidade e à rapidez do movimento, além de força propriamente dita. Ou seja, o músculo vai se adaptando através das transições dos tipos de fibras musculares. A gente tem vários tipos de fibra, né? A gente tem tipos de fibras musculares e com o treinamento essas fibras se transformam de um tipo para o outro. Então, mesmo quem não tem na sua constituição física e genética e estrutural, não é muito forte, não tem a força como qualidade, como evidência, com o treinamento a musculatura fica mais forte, tá? De todo mundo isso. Ocorre também uma dessensibilização nos mecanismos de defesa neurais que estimulam a fadiga. Ou seja, um bailarino com um trabalho de força efetivo, ele vai ficar mais disposto para os treinos e vai render muito mais nos ensaios. No meu programa de ensino para dança jazz, eu trabalho a força visando dois aspectos. Um é a profilaxia de ferimentos e outro é a profilaxia para a postura. A profilaxia de ferimentos nada mais é que fazer um trabalho de força para prevenir lesões. Está cientificamente comprovado que um corpo trabalhado com a força tem 20% mais proteção de lesões do que um não treinado. E a profilaxia para a postura, onde o fortalecimento de core, mais precisamente dorso e abdômen, ajuda no controle postural eficaz. Nas minhas aulas, que vem um tipo de jazz que puxa bastante dos movimentos de balé, eu preciso dessa postura, eu preciso de um core firme para eu poder trabalhar pirueta, para eu poder trabalhar os meus levantamentos de perna bem no eixo, para eu poder trabalhar chené. Eu preciso que o bailarino esteja bem durinho, fortalecido aqui em cima, para não sair do eixo, para não pender para o lado e cair para um lado. Então, esse trabalho de core é fundamental para mim, que trabalho essa linha de balé. Mas acredito que todo mundo, de uma maneira geral, precisa trabalhar na dança o abdômen, o core, simplesmente pelo fato de tu te manter em pé com uma postura bonita dançando. O meu primeiro contato com a dança jazz, os meus primeiros contatos foram de cursos livres. Eu nunca tive um professor fixo de jazz aqui em Porto Alegre. Então eu sempre procurei fazer com os jurados que vinham na época para o Porto Alegre em dança e davam cursos nos locais dos festivais. Ou então eu ia fazer no verão, janeiro, fevereiro, ia para São Paulo fazendo raça e outras escolas assim reconhecidas com as pessoas que eu gostava muito. Por exemplo, o Ed Wilson, a Cris Cará, aqui do Sul a Anete Lubisco, quem mais? O Jean Alex também do raça, que eu na época era mais bailarino do que prof, mas eu cheguei a fazer aula com eles. Então todo esse pessoal, eles trabalhavam bastante nas suas aulas essa parte de preparação física. E fazendo a aula deles, eu fui entender o porquê e senti a necessidade, então, de entrar na faculdade de Educação Física para entender essa parte fisiológica, anatômica e cinesiológica do movimento, né? Porque a dança jazz, ela traz diversas movimentações que vêm do balé clássico, mas ela traz diversas movimentações muito mais enérgicas que o balé clássico, até determinadas músicas que a gente usa ou tipos de jazz, tipos de coreografia, precisam de uma energia e uma dedicação muscular muito grande.
Então, na minha primeira aula de dança jazz, lá em São Paulo, no Raça, todas as bailarinas da Roseli Rodrigues, viva na época, graças a Deus eu tive o privilégio de fazer bastante aula com ela ainda, eram tudo atletas de mini shortinhos, de top quase sutiã. E eu ali toda colazinho e coque, né? E aquela gente suada, fazendo um monte de prancha, um monte de flexão. E depois se jogando nas sequências com movimentos muito diferentes do que eu estava acostumada a fazer. O balé, ele vem de uma postura muito ereta, né? A gente quase nem ajoelha, quase nem senta. Eu não venho da linha de balé de repertório, minhas coreografias que eu ensaiava quando eu era bailarina era mais clássico livre. Porém, mesmo assim, não tinha muita flexão de tronco para frente, hiperextensão de quadril, não tinha esse tipo de coisa. A gente era mais lá, bailarininha, não deixava a coroa cair, não baixava a cabeça. E aí eu caí nesse tipo de jazz que eu fiquei apaixonada pela movimentação e curiosa para saber como fazer para os meus bailarinos executar melhor e sem machucar. Então no jazz eu fiquei meio apavorada com o tipo de movimentação. A primeira aula que eu fiz de jazz, lá no Raça, a primeira coisa que me apresentaram foi o layout. O layout, ele é um movimento oriundo da dança moderna, que tu faz um développé à frente, para quem não conhece, e juntamente com um cambré. Só que esse cambré nada controlado, um cambré que vai lá embaixo e depois tu simplesmente não cai no chão, tu simplesmente volta com a força do teu abdômen. Então, eu vindo do balé toda durinha, eu só tinha coragem de colocar a cabeça para trás e a perna para cima. Então, ficava aquele movimento super durinho, porque eu não tinha o trabalho de fortalecimento de abdômen para voltar e nem a coragem de acreditar que o meu abdômen me faria voltar. E fora isso, muitos outros movimentos, como o salto em segunda, por exemplo, ele exige sai dos dois pés, abre as pernas no ar em segunda e volta. Então exige uma potência muito grande, uma força muscular enorme para te executar esse tipo de movimento. E aí eu senti a necessidade de entrar na faculdade de educação física, entrar nessa área da saúde. Foi aí que eu entrei. Eu comecei a estudar a dança jazz mais ou menos por 2001 e 2002 eu entrei na faculdade de educação física aí para entender como funcionaria melhor o organismo e como eu preveniria lesões nos meus bailarinos usando aqueles movimentos que eu fiquei apaixonada, por mais que eu não conhecesse, por mais que eu tinha medo, eu fiquei apaixonada por aquele universo e decidi que era aquilo que eu queria fazer. Bom, mas todo mundo pensa em treino de força como hipertrofia. Na verdade, a gente pensa, treino de força já vem aquela figura de um cara bem forte na musculação, levantando um super peso. E não é isso, né? Treinamento de força não está relacionado a peso, tu não precisa usar peso para fazer o treinamento de força e nem devemos trabalhar uma hipertrofia, deixar o bailarino super forte, porque senão vai prejudicar na movimentação dele. Então, um treino de força é sim super adequado para o bailarino, mas não pode ser de maneira exagerada, senão vai prejudicar muscularmente os movimentos do bailarino. Então, para trabalhar força durante as tuas aulas de jazz, o professor precisa combinar os objetivos da tua aula com as seguintes variáveis: escolha do exercício, ordem e estrutura dele, intensidade, volume de treino nada mais é do que as repetições e séries, intervalos de repouso, velocidade das repetições e frequência do treinamento. Ou seja, os objetivos estarão ligados diretamente ao teu planejamento para a tua turma. Aqui cabe e deve de novo a variação de estímulos, né? Essa coisa que eu falo bastante de variação de estímulos vem lá da teoria do treinamento físico, em que a musculatura não pode se adaptar a só um tipo de variante, um tipo de estímulo, né? E aqui no trabalho de força, vem com mais força ainda.
vou dar de exemplo o abdominal. Um dia eu trabalho o abdominal como uma forma de aquecimento. Então eu faço ele num ritmo mais rápido, faço ele de repente sem intervalos, eu não vou fazer 100 abdominais para um grupo muscular, mais 100 para outro, mais 100 para outro, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu faço assim num ritmo aceleradinho para a gente terminar de aquecer. No outro dia ou semana eu trabalho com a força propriamente dita, então eu quero ver no meu bailarino um trabalho mais eficiente de abdômen, de força de abdômen. Vou precisar para fazer, por exemplo, o layout, tá? Que nem a gente estava falando agora. Então, eu faço o abdominal de forma mais lenta na força concêntrica e excêntrica. Coloco ali umas repetições um pouco menores e o intervalo entre elas e faço de novo. Eu gosto muito de trabalhar como variação nas minhas aulas, um abdominal de maneira coreografada. Como que é isso? Eu escolho uma música, de preferência uma música que o bailarino saiba bem, que esteja bem na cabeça dele, então é super bom fazer com musiquinhas da moda, assim, onde eu vou fazendo uma variação da musculatura e das ações musculares. O que são essas ações musculares? De forma isométrica, de forma lenta ou de forma rápida, e a musculatura, os oblíquos, que é a parte lateral do abdômen, o reto abdominal na sua porção inferior, o reto abdominal na sua porção superior, o transverso do abdômen. Essa é a musculatura. E as ações musculares que a gente coloca nela é a maneira que tu vai executar. Por exemplo, fazer lento, que nem eu falei, a força excêntrica e concêntrica, concêntrica e excêntrica, fazer mais rapidinho para aquecimento, fazer ele de maneira isométrica. Então eu vario esses estímulos nesta mesma coreografia de maneira divertida. Os meus alunos, eles brincam que eu confundo a cabeça deles, né? Porque eles têm que executar o movimento, tentar pensar no movimento que ele está fazendo de força. Eles têm que contar, porque para ficar no ritmo da música, quantas vezes é um, quantas vezes é o outro, e escutar a música tudo ao mesmo tempo. Então, quando eles veem, acabou a música, acabou o abdominal, eles estão super trabalhados, mas eles nem sentiram trabalhar. Eu tô dando o exemplo de força abdominal, mas a gente pode fazer exercício coreografado usando outros grupos musculares também, combinado com o abdômen, ou simplesmente outros grupos musculares combinado com outro tipo de exercício, até mesmo de técnica. Outro fator importante de destacar é que existem tipos de força, né? Vários tipos de força. E aqui na dança jazz, a gente usa bastante a força do tipo máxima, que é a maior força que o sistema neuromuscular pode utilizar em contração voluntária. Um exemplo disso é um PADD. Apesar de ser um nome baleístico, bailarinístico, o PADD, ele é feito nas danças de jazz também. É quando o menino, e sem discriminação, já vou dar exemplo de meninas, levanta a bailarina e faz aqueles portês maravilhosos que a gente adora ver. O bailarino, para fazer aquele movimento de força e ficar sustentando a bailarina naquela posição, ele tem que fazer uma força muito grande. Essa é a força máxima. E aí a gente pode usar um trio de bailarinas, as duas bailarinas segurando uma lá em cima, também é tipo de força máxima. Então, naquela aula que vai ter o treino do PADD, o que eu faço? Eu trabalho bastante flexão de braço, bastante força de membro superior do meu bailarino que vai executar essa força do tipo máxima. Então, por exemplo, deixo lá a galera na flexibilidade, e esse bailarino que vai precisar mais desempenhar esse papel trabalha mais força nesse dia, ou todo mundo se puxa junto com ele e faz junto o trabalho de força também com ele. Nesse dia vai ter na coreografia o salto em segunda. Então, ele exige muito de força de quadríceps e não alongamento. Então, a gente faz um fortalecimento bem legal nessa região e, de repente, faz um trabalho de flexibilidade no posterior da coxa.
né? Então tu não vai prejudicar o teu trabalho de flexibilidade nem o teu trabalho de força, você vai fazer um trabalho completo. E tem o tipo de força rápida, que é a capacidade do sistema neuromuscular de movimentar o corpo ou parte dele com velocidade máxima. E analisando a movimentação do jazz, pelo menos do meu jazz, eu uso muito a força rápida, porque eu utilizo bastante coreografias bem rápidas e o bailarino precisa ser bem ágil para executar os passos. E aí vem aquela polêmica que eu vou encerrar para vocês pensarem. Bailarino e academia combina? Bailarino pode ir para academia? Olha, bailarino, na minha opinião, não só pode, como deve ir para academia, se assim for possível. Um treinamento ideal para o bailarino, se a gente tivesse uma companhia de dança, não desse 1h15 no máximo semanal, quer dizer 2h30 no máximo semanal, era o bailarino pensar 3 dias na semana, pensar na parte técnica e artística da coreografia, complementar esse treino dele 2 vezes na semana com treinamento de força na academia bem orientado. Ainda por cima, trabalhar nos outros dias da semana junto com a dança, a flexibilidade e melhor ainda seria um reforço da parte aeróbica. O nosso sistema cardiovascular é comparado com o de sedentários na grande maioria das vezes, porque a gente não trabalha o sistema aeróbio, né? Se não for numa aula de ritmos, numa aula feita propriamente para isso, para perda de peso, para trabalhar o cardiovascular, existe. Mas na dança jazz, no balé, o que acontece? A gente executa uma sequência de exercícios, para, corrige, conversa, vai lá, faz de novo, para, corrige, conversa, vai lá, faz de novo. E para o sistema aeróbio ser ativo e eficiente, ter aí um treino desse sistema metabólico, ele precisa de pelo menos 20 minutos no mínimo do corpo trabalhando com um ritmo acelerado, um ritmo constante, sem parar, né? No mínimo 20 minutos. Então aí a gente tem uma deficiência muito grande, diferente de espetáculos. Quando a gente está em espetáculo, vai lá, dança uma coreografia, corre, troca de roupa, volta, dança outra coreografia, corre, troca de roupa. Aí a gente tem um trabalho aeróbio legal, mas não é a nossa realidade, a gente não vive em espetáculo. Então, o ideal seria fazer essas suplementações fora da sala de dança. Mas como não é possível, e eu sei disso, eu sou prova viva disso, a gente tenta otimizar as nossas aulas através de um planejamento legal e efetivo para o bailarino, que tu consiga ver que ele tá mais forte, mais potente e mais ágil por causa do teu trabalho de força, ele combinando isso com o teu trabalho de flexibilidade, executando os movimentos de forma longilínea, bonita, flexível. E tudo isso combinado ainda a parte artística e técnica, que é isso que é o significado da dança e faz ela tão especial pra gente. Mas para ter um trabalho legal, a gente precisa combinar N fatores como estes que eu te falei agora.